Câncer de rim. Eu sou o Dr. Ricardo Rigo Bicli, urologista da cidade de Caçador, Santa Catarina, e vou tirar as suas dúvidas. O câncer de rim está aumentando nos últimos anos, principalmente em países industrializados, países de primeiro mundo. Não porque a doença em si está aumentando o número de pacientes com a doença, é que o diagnóstico se faz com mais precisão. O exame de ultrassom é um exame que a gente vai identificar algum nódulo no rim. Esse nódulo vai ser melhor avaliado através da tomografia ou da ressonância, em que a gente vai conseguir nos dar detalhes que podem nos levar a fazer o diagnóstico mais preciso de câncer, ou que temos uma doença que tem uma grande chance de malignidade. O tumor de rim, ele normalmente não dá sintomas, não causa dor. Algumas vezes pode aparecer algum sangramento na urina, mas a maior parte das vezes nós fazemos o diagnóstico, às vezes fazendo um exame por um outro motivo. Por exemplo, o paciente vai ao médico com uma dor nas costas, a gente faz o ultrassom e acha um tumor. Ou às vezes o paciente vai fazer um exame de ultrassom ou tomografia para procurar alguma outra alteração, vai fazer uma tomografia para algum problema de coluna e acha um tumor no rim. Então, ainda hoje em dia a gente tem o diagnóstico muitas vezes de forma fortuita, de forma casual, e sem que o paciente soubesse que tinha alguma doença no rim. A lesão do rim, se ela tiver um tamanho pequeno, a gente consegue fazer a cura apenas com a retirada de parte do rim. Ou seja, conseguimos tirar, às vezes a doença está no polo inferior, na parte de baixo do rim, retirando só a metade inferior do rim. Nós temos uma margem de segurança para que a gente consiga a cura da doença somente com a retirada parcial do rim. Os tratamentos habituais que a gente faz em outros tipos de câncer, como quimioterapia e radioterapia, no câncer de rim, infelizmente não funcionam. O tratamento é sempre cirúrgico, ou seja, temos que fazer a retirada do tumor com uma margem de segurança para que tenhamos certeza que a doença saiu inteira. Naqueles tumores em que são menores que 7 centímetros, na maior parte das vezes conseguimos a cura da doença. Então, por isso, todo paciente que tem histórico familiar, paciente que tem alguma alteração renal, doenças infecciosas, crônicas, devem procurar o seu médico para fazer anualmente o seu exame de ultrassom. Pequenos tumores assintomáticos a gente consegue detectar com ultrassom. Nós vamos conseguir ver pequenos nódulos que depois, se a gente for necessário, a gente vai fazer uma avaliação melhor com a tomografia ou ressonância. Então é muito importante que qualquer sinal diferente na urina, principalmente sangramento na urina, sem uma causa aparente, procure seu urologista para que ele faça os exames necessários para que chegue ao diagnóstico preciso de qual foi a causa desse sangramento. Pode ter sido por um cálculo, por uma infecção urinária, mas de qualquer forma é importantíssimo em que você faça pelo menos um exame de imagem, um ultrassom, que é um exame mais simples, para que você tenha certeza que não se trata de uma doença maligna, um tumor de rim. Essa doença, ela, como eu falei, é bastante prevalente, é uma doença comum e que, infelizmente, o diagnóstico é muitas vezes retardado pela ausência de sintomas. Então, qualquer alteração da urina, qualquer alteração, aumento da pressão, pode ser um sinal da doença. O tumor pode se manifestar por alterações locais, como eu falei, do sangramento, dor, embora menos comum, e nós podemos ter algum tipo de célula que a gente chama de síndrome paraneoplásica, ou seja, esse tumor pode evoluir com anemia, porque o rim fabrica uma substância que é a eritropoetina. A presença do tumor pode fazer com que aumente a pressão, porque fabrica substâncias que podem fazer com que aumente a pressão arterial. O paciente começa a sofrer de pressão alta, perda de peso, aumento de volume da barriga, por às vezes acúmulo de líquido. Então qualquer alteração dessas, procure o seu médico e faça os exames para que você faça o diagnóstico preciso da doença. Se tem alguma coisa a ver com o tumor ou não, mas de qualquer forma, esses sinais são importantes e devem ser investigados. O tumor de rim, como qualquer outro tumor, depende do diagnóstico precoce. Ou seja, quanto mais cedo descobrimos a doença, mais fácil de curar. E nesse caso do tumor de rim, se faz ainda mais necessário esse tratamento precoce, porque o único tratamento possível é a cirurgia. Nós não temos chance de complementar, às vezes, o tratamento com rádio ou quimioterapia. Então, o tratamento precoce é muito importante. Então, o diagnóstico precoce
ele é realmente necessário. Então, a qualquer sinal de alteração da pressão, infecções urinárias, sangramento na urina, dor, perda de peso, procure o seu médico e faça os exames necessários para que se chegue a um diagnóstico preciso. E aí, gostou das dicas? Ajude o nosso canal a crescer. Deixe seu comentário, sugira temas e não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.